Queridos irmãos, boa noite. O tema da nossa reunião da noite de hoje nos remete ao Evangelho de Lucas, em seu capítulo 8. Estaremos refletindo sobre a fé em um tipo de construção que nos é oferecida pelo Evangelho, da observação do sentido da fé e de como ela se articula com a realização da expressão crística, dos ensinamentos que o Cristo veio nos oferecer, naquilo que realizamos, nas atividades cotidianas, na forma como nós nos relacionamos com os que nos cercam. Era o Cristo, o Mestre por excelência, a nos trazer naqueles relatos que estão contidos no Evangelho de Lucas, em seu capítulo 8, e que tem uma articulação toda própria. É como se, de fato, percebêssemos, por uma outra angulação, o sentido maior da experiência da fé. Afinal de contas, nós temos, no ambiente cristão, uma certa controvérsia sobre o sentido e a importância da fé. Nos ambientes cristãos, mais ligados às igrejas evangélicas, há mesmo o entendimento de que a fé é o caminho para a salvação. Haveria, portanto, a ideia de que a salvação adviria da aceitação do Cristo como Salvador. E isso era justificado muito em termos de uma passagem de Paulo em Romanos, mais particularmente quando ele fala que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Pareceria que Paulo relegaria as obras a um segundo plano, desnecessário mesmo, bastando unicamente a crença, e em se assumindo a crença, a salvação estaria, portanto, estabelecida. Mas não é bem isso se observarmos o conjunto das narrativas e particularmente, mesmo em Romanos, daquilo que foi trazido pelo apóstolo dos gentios. Porque Paulo enfatizava claramente as obras da lei, aquela forma de se experienciar a religiosidade através das ações exteriores, dos rituais que eram próprios da lei judaica. Porque depois da vinda do Cristo e da anunciação da Boa Nova, já não eram mais as obras da lei aquilo que garantia ao homem a sua ligação com o divino. Então, era necessário experienciar a fé de uma outra forma. E Paulo, na mesma dimensão daquilo que era trazida por Tiago, que dizia que a fé sem as obras era morta, ele vai estabelecer uma série de outros convites a que se estabeleçam obras no bem. E ele vai enfatizar isso em várias circunstâncias, indo de acordo aquilo que, por exemplo, Pedro afirmava na sua epístola, quando diz: sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão dos pecados. E mais ainda, quando vai dizer Tiago: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, a fé, de fato, seria justificada pela qualidade das obras, pela forma do agir. E em outras passagens do Evangelho há a compreensão plena, porque João, evangelista, vai dizer que aquele que não ama os seus semelhantes não é de Deus. E era uma afirmação que tinha tudo a ver com o que o próprio Cristo nos afirmava, quando, em falando naquela passagem que muitos tomam como a do juízo final,
mas que na realidade trata-se do fim de um ciclo como esse que estamos passando, e que nesta transição certamente haverá aqueles que continuarão na terra renovada em valores e outros que serão separados para mundos menos adiantados. Porque o Cristo dizia efetivamente naquela passagem que aquilo que fizeres aos teus semelhantes é como se a mim o fizeste. E estabelece claramente que estarão salvos, que estarão no reino dos céus, porque haviam visitado ele na cadeia, porque o haviam lhe vestido quando estava nu e tinha o alimentado quando ele estava com fome. E os discípulos disseram: mas afinal de contas, quando aconteceu isso? Quando estivesses preso e fomos visitá-lo, ou então quando estivesses nu e vestimos, ou quando que tu estivesses com fome e o alimentamos? E o Cristo disse: quando fizeste a cada um destes meus irmãozinhos. Em cada uma dessas circunstâncias, quando alimentasse, vestiste, visitasse, amparasse na doença, em cada uma dessas circunstâncias, foi a mim que fizeste. Então é um convite que é absolutamente inquestionável, de que aquele que quiser obter a salvação, haverá de obtê-lo efetivamente, pela ação que realiza frente às necessidades do outro, vistos como irmão, porque foi isso que ele nos anunciou. Somos todos irmãos, filhos do Criador. A cada um devemos enxergar nesta dimensão, e quando observarmos em necessidade, atendamos a essas necessidades, porque quando fizerdes, é a mim que estarás a realizar, e quando não o fizerdes, foi a mim que deixastes de realizar. E por isso mesmo é que Kardec, analisando esta passagem, haverá de dizer efetivamente que é o sentido máximo da realização da salvação, é que fora da caridade não há salvação, fora desta movimentação em relação ao outro não há salvação. E neste sentido cabe que também tenhamos claro o que significa salvar, porque muitas vezes nós pensamos a salvação como o livramento. Há quem use muito esse termo, é um termo, o livramento das situações de angústia, de pesar, de atribulações, mas isso nunca foi o que o Cristo nos disse. Salvar-se não é exatamente isso. Salvar é sairmos das repetidas situações de necessidades, de reencarnarmos no mundo ainda extremamente atrasado, para podermos, em nos iluminando, não necessitarmos mais de vestir a carne, que é para nós escravidão. Salvar, libertar-se do jugo da carne, das reencarnações de baixo teor de vibração, é, em última instância, o significado da salvação. E só o obtemos, assim como outros apóstolos que seguiram Cristo, salvaram-se, como Pedro salvou-se da dúvida que o inquietou a ponto de que naquele instante ele não se fez o companheiro das horas de provação do Cristo, negando-o. E ele foi salvo nessa circunstância, mas logo em seguida teve que desempenhar todo um papel de apóstolo verdadeiro, sofrendo as dores a que foi convidado sofrer, mas seguindo fielmente ao Cristo, de modo a nos dizer que foi salvo na dimensão de que foi recuperado pelo Cristo para a jornada luminosa que veio a realizar. Assim como Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos, foi salvo da violência e da arbitrariedade, para depois cumprir uma jornada de muita luta, de muito vigor, para seguir ao Cristo fielmente e salvar-se, no sentido daquilo que o Cristo propôs salvar-se, que não é algo oferecido e dado. O Cristo ofereceu as condições para ele refletir sobre as ignomínias que tinha realizado contra os cristãos,
mas a partir de então era com ele a sua missão de salvar-se para a vida eterna. Obviamente que essas circunstâncias que estamos trazendo nos remetem às ideias que foram trabalhadas pelo evangelista Lucas no seu evangelho, no capítulo 8º. O capítulo 8º é aquele que temos a parábola do semeador. E aí nós gostaríamos de fazer a leitura breve daquilo que é trazido no evangelho para refletirmos juntos. Diz Lucas, no versículo 4 em diante: reunindo-se uma numerosa turba que vinha de cada cidade até ele, disse por parábolas: saiu o semeador a semear sua semente. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisoteada. As aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a rocha. Ao germinar, ressecou-se, por não ter umidade. Outra parte caiu no meio dos espinheiros, e germinando juntos, os espinheiros a sufocaram. Outra parte caiu sobre terra boa e germinando, produziu fruto ao cêntuplo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É uma narrativa curta, também compartilhada pelos demais evangelistas sinóticos, Marcos e Mateus. E observemos a importância do relato do Cristo. Ele não está preocupado em falar sobre o semeador, embora a parábola seja do semeador, porque é impressionante que alguém que vá semear deixe cair um pouco de semente na rocha, ou vá deixar cair junto aos espinhos, ou vá cair à beira do caminho. Pareceria ser um semeador inapto, alguém que não está preparado para a sua tarefa de semear. Mas essa não é a lógica que ele quer trazer para refletir sobre na parábola. Ele quer destacar os solos, quem recepciona aquelas sementes. Então o olhar tem que ser para quem recepciona as sementes. Os solos, que somos cada um de nós, nas nossas diversas capacidades de germinação das sementes. E é tão categórico que Lucas vai logo afirmando em seguida, porque depois de dizer essas palavras, e a gente percebe que essas palavras foram ditas pelos outros, pela narrativa dos outros evangelistas, que o Cristo realiza esta conversação, este diálogo, com um ambiente amplo, daqueles que vieram ter com ele para ouvir as suas palavras. Ele estava à beira do lago e sentou-se no barco e de lá falava para a multidão que se ajuntava em torno nas margens. E é dito que ele falou estas coisas e logo em seguida os discípulos se achegaram a ele. Certamente se achegaram quando a multidão já tinha se dispersado e eles já numa casa de um deles chegaram para conversar sobre aquela lição que foi dada. E diz, Mateus diz claramente, eles se acercaram dele para pedir as explicações e dizer: por que tu ensinas por parábolas? Há se destacar que esse é o primeiro momento em que se diz claramente do ensino do Cristo por parábolas, e há uma explicação do Cristo falando da sua metodologia e por que faz desta forma. E ele vai dizer exatamente e explicar a parábola e vai afirmar que nem todos estão aptos a receber. E a própria parábola vai destacar isso, porque ele vai dizer: existem aqueles corações endurecidos, ainda no princípio da sua evolução espiritual, e que, portanto, recepcionam a palavra, que é a semente, que é a palavra de Deus, mas não percebem o sentido daquilo, acham que é loucura, estão tão animalizados, são tão presos à matéria, que aquela palavra para eles é como loucura. Falar de vida eterna, falar do reino de Deus, eles não a aceitam. E como que? É como se a semente estivesse colocada à margem do caminho, e ali ela é pisoteada displicentemente. As aves vêm e levam, e aquela
aquela semente não é germinada no coração que poderia recepcioná-la. Quantos de nós ainda estamos vivendo neste universo, ainda preso à materialidade? Outros, é como é lançado na rocha, não na rocha especificamente, mas num solo ainda com um pouco de terra sobre áreas rochosas. Você coloca, ela começa a germinar, mas como não tem raiz, não fixa e seca. Esses são aqueles ainda muito presos às emoções, e quando tem uma pequena dificuldade, uma primeira dificuldade, uma atribulação na sua vida, aí se afasta daquilo que é o ensinamento espiritual. Quantos de nós, diante de uma tribulação, não sentimos da mesma forma? Queremos que a palavra de Deus venha nos consolar, mas quando é o momento da responsabilidade, quando é o momento do testemunho, nós não queremos aquela palavra, nós nos abandonamos e aí não germinamos, não somos capazes de levar adiante o nosso processo evolutivo. O terceiro, que é exatamente aquela semente que fica a germinar em ambiente em que é cercada por espinhos, e os espinhos crescem junto com a planta e vão absorvendo, não é, todo o vigor daquela planta, não deixam mais que o sol possa, e ela vai se consumir, de modo que aquela palavra não germina. Mas, diz o Cristo, aquele que é plantado, a palavra de Deus, em solo fértil, nos corações que recepcionam com boa vontade, que já estão maduros, é o solo bem trabalhado, esses irão germinar. E diz Lucas unicamente, simplificando, que darão 100 por 1. Mas Mateus vai dizer, alguns darão 30 por 1, outros darão 60 por 1, outros darão 100 por 1. Ele dá uma gradação, ele mostra que existe diferenças entre aqueles que já recepcionam a palavra de Deus. Não é todos de uma vez só que vão dar 100 por 1. Todas essas imagens são imagens que são compreensíveis para aqueles agricultores modestos, aquelas donas de casas, são exemplos tirados do cotidiano deles. Eles reconhecem a terra em que viviam, que ela era pedregosa em alguns trechos, que elas tinham muitos cardos, ou seja, muitos espinhos. Sabia que se produzindo aqui e ali, aquilo que era representado figurativamente pelo Cristo, era compreendido por eles. Agora, a assimilação espiritual mais profunda só chegava a corações mais maduros, como os discípulos que o cercavam. E ele o disse mais em segredo e diz, a eles darei o ensino por parábolas, a vós darei conhecimento dos segredos do reino de Deus, daquilo que era misterioso, e é chegado ao coração desses discípulos um ensino mais profundo para o entendimento dessa mensagem vigorosa, que nos dá conta da fé, que nos dá conta de como perceber a fé em nossas vidas, porque a ligação com o divino, ela está em germe em nós. Nós temos a capacidade de vivenciar isso porque somos filhos da luz, e como Cristo diz, vós sois luz. Se somos luzes, temos o divino em nós e nos vinculamos à usina geradora de toda luz, que é Deus. Esse é o mecanismo da fé, mas a fé não é algo importado, não é algo que se doe a alguém, é algo cultivado, é algo que se faz fermentar na alma cristã pelo exercício do bem, pela assimilação da palavra e vivência da palavra. Por quê? Muitos acreditam que o mero exercício da fé nos seus rituais garante-lhe a salvação. Não é isso que o Cristo nos ensinou. E logo em seguida haverá o instante de Ele mostrar mais claramente isso. Mas percebamos na nossa vida, aquele primeiro nível das pessoas mais animalizadas, são aquelas mais vinculadas aos instintos.
São as pessoas que acham que têm que responder mais diretamente às suas questões de conforto do corpo, da boa alimentação, de estar ao abrigo, e vivem a vida para isso, para a materialidade. A materialidade já lhe dá e já lhe oferece tudo o que acham que é necessário para a sua existência. Qualquer coisa que lhe sopre como da esfera espiritual é tido como ilusão. Quando sabemos, os que nos tornamos dia a dia espiritualizados, que a verdadeira ilusão é a matéria. Mas para os materialistas, falar de uma vida espiritual é falar de algo que foge à sua compreensão, ao seu senso, porque ainda não tem a dimensão clara, o raciocínio lógico que o liga à visão espiritual. E, portanto, são aqueles que são, para eles, dirigidos os apelos e os convites do Cristo, a palavra lhes chega, mas batem em seu coração e é como se tocasse numa parede sem nenhuma recepção. Quantos vivemos desta forma? São os que dizem para tudo que é da ordem espiritual, isto é uma loucura. Quantos não ouvimos falar? Quando falamos de Deus, da espiritualidade, tudo isso é loucura. Eu quero saber aquilo que eu vejo com meus olhos, que eu toco com as minhas mãos, que eu posso perceber com os meus sentidos. Esses, a fé ainda não fez o mínimo de germinação em seus corações. Mas há aqueles outros que sensibilizam, que se encantam com a palavra. São aqueles que vão para uma reunião, seja essa espírita, seja nos templos, qualquer um, de qualquer religião, e alguém lhes fala do amor, lhes fala da caridade, lhes falam da beleza do reino de Deus, e as pessoas se emocionam. São em geral as pessoas muito emotivas, muito vinculadas às emoções, elas se tocam profundamente, e vemos o entusiasmo. São aqueles que se entusiasmam, entram numa religião e são logo extremamente encantados. Mas diante da primeira tribulação, o que é isso? Afinal de contas, eu levo uma vida, se é no mundo cristão, cristã. Eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, porque em geral as pessoas acham que ser boa é não fazer mal a ninguém, né? Os Espíritos já nos informaram no livro dos Espíritos, não basta apenas não fazer mal aos outros. É preciso que se saiba que também serão julgados por todo o bem que não realizarem, não é? Então muitas pessoas dizem, mas eu sou tão bom, eu não faço mal a ninguém, eu venho para a missa, eu vou para o culto, eu vou assistir à palestra espírita, o que me falta? Por que veio isso acontecer comigo? E acontece algo na sua vida, e tem a desencarnação de alguém, e perde-se o emprego, e diz, mas por que essas coisas acontecem? E quando vem em sequência então, aí nem se sabe, né? E parece que a pessoa se volta contra Deus, né? E o rejeita. Então são essas as pessoas que não têm raízes, que não têm vínculos efetivos, não têm maturidade para fazer emergir o homem novo, e portanto são como plantas que não têm raízes, e aí a fé é muito tênue. Num primeiro instante você poderia dizer, está salvo, da forma como fala do Cristo, e depois na primeira tribulação, porque somos testados, aqui e ali vem um teste, e aí a pessoa se revolta. São aqueles que não têm raízes. Mas há aqueles outros que já têm uma compreensão racional, já observam a mensagem do Cristo, já leem os evangelhos, se é espírita, já tem uma compreensão do plano espiritual, acha tudo muito lógico, porque já tem uma inteligência mais amadurecida, já vê as coisas com a razão, mas estão tão vinculados ao mundo, estão tão vinculados às paixões ainda, no sentido da obtenção do sucesso, da riqueza,
E são aqueles que dizem: eu acho ótimo, maravilhoso, como a doutrina espírita, por exemplo, explica adequadamente as coisas, é tudo muito racional, não é? Entende aquela coisa, acha beleza, mas diz assim: mas eu sou muito ocupado, a minha vida, eu tenho tantas coisas para realizar, para fazer, eu não tenho tempo para fazer essas outras coisas, né, da espiritualidade. Quem sabe mais tarde, né? Mais tarde. E com isso, os espinhos vão sufocando. O que vai sufocando essa planta é exatamente essas preocupações do mundo, essa coisa de viver na obtenção do sucesso, da riqueza, do poder, do reconhecimento do mundo. E aí nós vamos sendo sufocados por esses espinhos e não germinamos. Mas há os que começam a viver a vida espiritual, recepcionam a palavra do Cristo e querem viver a palavra do Cristo. E dizem: Cristo, eu quero seguir o teu caminho. E em seguindo o seu caminho, aqueles primeiros que se vinculam e começam a realizar a vida, começam a perceber que é espírito e é carne. E começam a buscar as coisas que são do espírito, mas ainda não tanto, não tem uma vivência tão forte disso, ainda não foi temperado pelas várias provas, e já conseguem multiplicar 30 por 1 as sementes, já realizam uma coisa fantástica. Mas há aqueles outros que já andaram um pouco mais na senda evolutiva e, portanto, já vivem a espiritualidade. Aqui e ali conseguem perceber o mundo espiritual nas pequenas coisas. Já tem uma relação com o universo, com a natureza, e diz: é criação divina. E, portanto, já são capazes de viver na espiritualidade. Os grandes místicos, os que avançaram mais, seguindo o Cristo, já produzem a 60 por 1. Mas aqueles que, respondendo aos apelos, os convites do Cristo, já buscam se unificar a Ele, porque sabem que Ele é o caminho para a verdade e a vida, como Cristo dizia: eu e o Pai somos um, porque estava na mesma sintonia do Pai. Diz: venham a mim, que eu sou o caminho, porque quanto mais tu te aproximas de mim, se aproxima do Pai. E aqueles que atendem ao convite do Cristo nessa dimensão, aí, produzem a 100 por 1. São os avatares de todos os tempos, para não nos colocarmos apenas na dimensão crística e termos o Cristo. Paulo de Tarso, que depois de tudo, de toda a entrega ao Cristo, vai dizer: mas não é mais, não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. É um Francisco de Assis completamente entregue à obra cristã. E poderíamos nos arriscar a dizer um Chico Xavier, em toda a sua obra de entrega ao Cristo Jesus, uma vida toda dedicada ao bem. Poderíamos falar de alguns outros, a produzir a 100 por 1. E os discípulos foram então apresentados a essa vivência da ligação com o divino, que é toda a fé em exercício. Como realizamos? É toda uma provocação a ligar-se ao divino produzindo. Senão não diria: é preciso estar em terra boa para se produzir 30 por 1, 60 por 1 ou 100 por 1. É um convite para que realizemos isto em nossas vidas. E é importante que nós destaquemos que essas reflexões que ele vai fazer sobre a parábola do semeador vai ter sequência. Logo em seguida, no Evangelho de Lucas, estou falando, na parte em que ele fala de que os discípulos adentram ao barco e vão com o Cristo. É aquela parte em que nós vamos observar que uma grande ventania acontece. E são chamadas, portanto, em algumas Bíblias, de que uma tempestade se fez. Não foi exatamente isso. Aconteceu que naqueles dias, eles entraram no barco.
E ele foi com os discípulos. E ele lhes disse: atravessemos para o outro lado do lago. E fizeram-se ao mar. Enquanto eles navegavam, ele adormeceu e desabou. É assim que diz diz Lucas. E desabou. Os outros vão dizer que ele foi dormir, recostou a sua cabeça numa banqueta, num travesseiro de couro. E desabou uma tempestade de vento no lago. Estavam ficando cheios de água os barcos, porque havia o barco em que ele estava e outros barcos juntos. E corriam perigo. Aproximando-se, o despertaram dizendo, diz aqui Haroldo, comandante, comandante. E outros vão dizer, mestre, mestre, estamos perecendo. Desperto, repreendeu o vento e a agitação da água, cessaram e houve calmaria. Disse-lhes, porém, onde está a vossa fé? Temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, então, quem é este que ordena aos ventos e à água e lhe obedecem? É uma passagem magnífica, porque observamos aí a ideia da fé com a confiança. Como enfrentar as tempestades. Percebam toda a construção que é feita. O Cristo primeiro diz, entremos no barco, atravessemos o lago. Toda a ideia de atravessar significa ir para um outro plano. É uma lição que vai ser dada. Os discípulos estão dentro do barco e começa uma grande ventania, como é comum, vinda da região do Rio Jordão, vem umas ventanias repentinas e não dá para se prever. Mas aquela ventania foi muito forte e o barco começou como que a adernar, as ondas começaram a se agitar pelo vento. Não é que tinha chuva, não era uma tempestade, era uma ventania muito forte e agitou as águas. E naquele instante os discípulos disseram, mestre, estamos a perecer. E o evangelista, pela única vez em todo o evangelho, há o registro de que Jesus dormia. Porque em nenhuma outra parte se fala Jesus dormia, mas nesse instante Jesus dormia. Pesadamente, enquanto acontecia tudo isto no barco, e despertaram ele, e ele veio em socorro. O que menos interessa é que ele tenha conseguido acalmar as tempestades. Isso ocorreu. Acalmou os ventos, porque era a causa, e logo em seguida o mar ficou sereno. E aqueles ficaram maravilhados. Mas quem é este? Porque eles já tinham visto o Cristo curar. Na desobsessão de muitos outros, eram maravilhas, mas ele estava falando com os elementos da natureza e aquilo transformou-se para os discípulos numa coisa fantástica. Percebamos o episódio. Diante das tribulações, o que fazemos? Em geral, nos inquietamos. É como aquele caso da semente que é jogada em terreno que não tem raiz e nos inquietamos. E qual é o ensino que o Cristo nos dá? Despertemos o Cristo que temos guardado no nosso corpo, no nosso barco. Despertemos o Cristo porque Ele é a solução para os nossos problemas. Ele irá acalmar as ondas da inquietação de nossas vidas. Os nossos desejos, as nossas paixões, muitas vezes violentam o barco, o nosso próprio corpo, a nossa própria vida. Quem irá solucionar? Despertemos o Cristo que está dormindo dentro de nós, em nosso coração. Mas muitas vezes queremos o Cristo ali, acolá, procuramos o Cristo num templo religioso, quando Ele está dentro de nós, nos convidando sempre calmo, sereno, repousando, mas nunca desatento a nenhum de nós. Despertemos o Cristo dentro de nós e Ele virá em nosso socorro para acalmar
as nossas tempestades, as tempestades que nós criamos em nossas vidas, com a nossa inquietação, com os nossos desejos, com as nossas paixões, ainda animalizadas, ainda ligadas às sensações, ainda ligadas às emoções primárias que ainda carregamos. Mas o Cristo, embora faça acalmar as nossas tempestades, vem sempre nos trazer uma reprimendazinha suave. Mas afinal de contas, aonde está a vossa fé? Lembro a minha querida companheira, quando estávamos a acompanhar o nosso filho nos 40 dias de deserto nas UTIs, porque passamos, e teve uma oportunidade em que ela, vendo aquela situação, dizia: Cristo Jesus, onde estás tu e tua misericórdia? E como toda mulher, ela fala 3 vezes, recebia as respostas, mas falava 3 vezes: mas Cristo, onde é que estás tu? E só na 3ª vez que ela disse: diante de tanto sofrimento, Cristo, onde estás tu? Aí ela foi percebendo, porque ela foi falando cada vez mais calma. E aí ela percebeu que o Cristo tinha respondido a ela. Lógico, não o Cristo exatamente, mas o seu emissário, a dizer: mas minha filha, eu estou aqui contigo. E logo em seguida: minha filha, eu sempre estive aqui contigo, não percebeste? E mais adiante: eu nunca te abandonei. E é assim, diante das agitações na vida, nós precisamos recorrer ao Cristo, na acústica do nosso coração, esvaziarmos-nos para que Ele possa vir em nosso socorro. E virá, certamente. E logo em seguida é o mestre, numa outra passagem também do capítulo 8, quando se fala do endemoniado Geraseno, porque o Cristo foi ter nessa região, e percebamos novamente a importância dessa passagem, e navegaram para a região dos Gerazenos, a qual estava em fronteira à Galileia. Ao descer sobre esse solo, veio ao seu encontro certo varão da cidade, que tinha demônios. Não vestiu túnica durante bastante tempo, nem permanecia em casa, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus gritando, prosternou-se diante dele e disse com grave voz: o que queres de mim, Jesus, Filho do Altíssimo? Rogo-te, não me atormentes, pois tinha ordenado ao espírito impuro sair do homem, já que em muitas ocasiões o tinha arrebatado. Era amarrado com correntes e estava sob guarda, com grilhões para os pés, mas rompendo as cordas, era impelido pelos demônios aos lugares ermos. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os ordenassem partir para o abismo. Ora, essa passagem é interessante e ela continua, porque vejam, percebam bem, inicia-se com o Cristo indo com os discípulos para o outro lado. Era preciso atravessar o lago. Era preciso sair do conforto para atender na região onde havia sofrimento. Esse é o convite do Cristo para que façamos isso. E inicialmente ele faz isso, ele vai com os seus discípulos, atravessam, saem da Galileia para chegar à região dos Gerazenos, porque ali havia sofrimento. E quando chega, tem um que está obsidiado. E quando ele tem um diálogo com o obsidiado e com os espíritos que os obsidiavam. Olha que coisa interessante. Primeira coisa que diz: Jesus Nazareno, porque em um dos evangelistas explicita o nome, não Lucas. O que fazes tu aqui? Em Mateus diz mais claramente: o que fazes tu antes da hora? Por que esse antes da hora? Por que me atormentas? Como se Cristo fosse atormentar alguém.
mas estava o tirando da zona do conforto no qual aquela arquitetura estava estabelecida, né? Aquela relação de subjugação daquele indivíduo. E Marcos diz que ele era um homem forte, porque de vez em quando ele rompia as correntes e agredia as pessoas. E tudo isso acontecia. E naquela oportunidade, Jesus ordena àquele espírito que se retire daquele jovem, para que nele possa emergir o homem novo. Mas quando faz, os espíritos que nele estavam em situação de vampirização dizem: não deixe que saiamos desse território, deixe que pelo menos fiquemos ali junto aos porcos. E Jesus o permite, porque não iria permitir que eles fossem obsidiar a mais nenhum. E veja o que eles dizem: era uma legião, porque eram muitos. E quando isso ocorre, eles vão em direção aos porcos, mas há uma confusão e os porcos se lançam em debandada. Diz Marcos que eram cerca de 2.000 porcos, e caem no lago e se afogam, e morrem, perecem. E há nisso toda uma construção importante e simbólica para o entendimento da passagem, porque, vejamos, inicialmente há a disposição do Cristo e dos seus discípulos de ir até o outro lago, ao outro lado do lago, atender aos necessitados. E o faz vendo logo que tem um que é obsidiado, que era o problema na cidade. E quando o faz, aqueles espíritos reconhecem, talvez pela luminosidade que ele tinha, que ele era filho do Deus Altíssimo. Que fazes tu, filho do Deus Altíssimo? Que nos transtorna. Olha que coisa interessante. O médium falando, né, porque o obsidiado era médium, falando já completamente subjugado por aqueles espíritos, que nós... Alguns irão dizer: é o demônio. Não, são espíritos inferiorizados, ainda muito ligados à matéria, que necessitavam ficar vinculados a ele em regiões de cemitérios, como a gente bem o conhece. Na doutrina espírita, sabemos, estavam vampirizando aquele homem, sugando-lhes as energias, e aquele ambiente era o ambiente propício a eles. Mas como eles não queriam, e dizia ao Cristo: não nos deixe cair no abismo. O abismo seria ir para as regiões umbralinas, onde eles não teriam a quem sungar as energias, e pelo menos que fiquemos junto aos porcos, para tentar sugar as energias. Mas os animais percebem, porque estão no mesmo nível de vibração, ainda muito baixo, aquele conjunto de espíritos vindos, caíram em desabalada e foram morrer. Então aqueles que buscam a animalidade não têm um destino muito adequado, né? Pediram ao Cristo para que pudessem ir para aquela região dos porcos. Muita gente que lê essa passagem do Evangelho, em primeiro lugar, ficam impressionados, porque diz: afinal de contas, mas os judeus criavam porcos? Essa não era uma região judaica, e portanto havia um comércio de porcos. E como diz Marcos, sendo 2.000, era uma grande quantidade de porcos. O que é interessante é que logo em seguida, na narrativa, é mostrada que foram os cuidadores de porcos, foram na cidade dizer o que tinha acontecido. E de lá trouxeram as pessoas para ver o que tinha ocorrido. Eram os donos dos porcos, na realidade. E chegaram lá e viram aquela situação. Viram que o homem estava curado, aqueles que eles viam enlouquecido, agrediam as pessoas. Mas viram os porcos mortos. E chegam ao Cristo e diz: Senhor, por favor, estamos atemorizados com o que aconteceu, retirem-se do nosso território. E aí é interessante ver como as pessoas recebem o Cristo. Estavam ali diante da luz do mundo, como ele mesmo dizia: enquanto estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Imaginemos nós diante do Cristo, diante da obra do Cristo, a desobsessão ocorreu, e nós, ao invés de nos encantarmos com Cristo e dizer: Cristo Jesus, eu agora entendo a tua palavra, irei contigo. Aquelas pessoas pedindo para ele se retirar,
porque preferiam ter aquele louco aqui e ali agredindo, ter aquela situação, mas ter os porcos que lhes representavam a riqueza. Mas aquela situação incomodava francamente. Tiveram prejuízo, ainda estavam ligados à riqueza, às coisas do mundo, para identificar a luz. São como as sementes lançadas nos campos que não têm ainda raízes profundas, ou corações ainda endurecidos a ponto de ter lançado essas sementes em regiões à beira do caminho. Não germinam, mas aquele que foi obsidiado, encantado com Jesus, disse: Senhor, eu quero seguir contigo. E aí vale a observação fantástica, para que nunca pensemos que a salvação vem de fora para dentro. O Cristo já tinha feito a cura pela desobsessão, mas viu que ele ainda não estava preparado para atravessar o lago de retorno com ele, e diz: não, tu ficarás para divulgar o que tu viste, as maravilhas que Deus fez contigo, para os teus. Queria dizer que ele ainda não tinha um nível espiritual para realizar a travessia, mas que ele poderia avançar espiritualmente junto daqueles atrasados, que com ele conviviam, para dar o testemunho. De modo que nós devemos sempre perceber. Às vezes a gente tem uma visão muito pequena das demais religiões, onde as pessoas abraçam inicialmente o Cristo pelo fantástico, por ter sido contemplado com uma cura e tudo mais, e começam a divulgar o Cristo, da forma como o fazem ainda, porque ainda não tem maturidade espiritual para ir além, para fazer a grande travessia espiritual. Mas mesmo assim, estão cumprindo uma tarefa do Cristo e, portanto, devem ser percebidos na significação do seu trabalho. E foi assim que o Cristo trabalhou com aquele homem que não tinha ainda maturidade para fazer o transporte junto com os discípulos para o outro lado do lago, mas podia cumprir uma função. Vejamos aí todos eles, os que recepcionaram esses acontecimentos e eram discípulos do Cristo, enriqueceram-se ainda mais e podiam certamente amanhã multiplicar por 30, por 60, alguns até 100 por um, pelo entendimento profundo espiritual da mensagem e do ensinamento que foi feito claramente às suas vistas pelo Cristo. Viam a dimensão espiritual da desobsessão. Os outros só perceberam o prejuízo. Outros não perceberam coisa alguma, porque o espiritual não tinha valor algum para eles. Só viram o transtorno causado e não se tocaram pela palavra do Cristo. É uma coisa a nos imaginarmos como estamos diante das coisas de Deus, como recebemos esses eventos que acontecem em nossa vida, qual a resposta que damos ao Cristo quando Ele nos visita em testemunho, quando Ele nos visita aqui e ali, nos mostrando pelos seus ensinamentos, que às vezes nos chegam de forma mais imprevista, pelos que nos acompanham na nossa vida, e nos ser capaz de nos dizer claramente de como estamos utilizando a nossa fé. Fé e serviço, a necessidade de atravessarmos o lago em direção aos nossos semelhantes. Foi essa a grande lição que os discípulos tiveram. Fizeram o transporte para as regiões onde tinham grandes necessidades, inferiorizadas, e lá retornaram com a grande lição de auxílio que o Cristo realizou. Mas logo em seguida nós temos a passagem da ressurreição da filha de Jairo e da cura da mulher com fluxo de sangue. É uma passagem interessantíssima, porque estavam com os discípulos o Cristo Jesus, e de repente a multidão se aproxima dele. E quando se aproximam deles, o imprensa, e eis que naquele percurso há um chefe da sinagoga,
não quer dizer o rabino, aqueles que desempenhavam atividades administrativas e chefiavam a sinagoga, eram tidos como pessoas no alto escalão da hierarquia entre os judeus, e entre eles existia esse Jairo, que se aproximou e disse: Senhor, quero que visites a minha filha, porque ela está à morte. E ainda informou: ela tem 12 anos. E o Cristo registrou aquela passagem. O dizer que tem 12 anos é todo simbólico e é apresentado no Evangelho para nos dar um referencial. E é interessante que logo em seguida, antes que ele chegue à casa de Jairo, ocorre de que uma mulher que tinha fluxo de sangue havia 12 anos, também 12 anos. Há 12 anos que ela sofria com o fluxo de sangue, que era considerado pelos judeus como uma impureza. Aquele a quem ela tocasse seria contaminado. Então ela era tida para viver em isolamento. Podia ser um tumor que estivesse causando aquela situação, mas para os judeus aquilo significava uma impureza, uma deficiência da alma, era tida como pária na sociedade. Ela não poderia estar se aproximando da multidão. Se fosse reconhecida, seria castigada. Mas ela teve o impulso e foi em direção ao Cristo. E tocou na borda, na orla da sua vestimenta, do seu manto. E toca, e quando toca, o Cristo disse: quem me tocou? E os discípulos disseram: mas como você está dizendo quem me tocou? É Pedro a dizer: se todos te imprensam, todos te apertam e te tocam, e tu perguntas quem me tocou? Eu disse: não, mas aqui alguém me tocou e eu senti ir um fluxo de energia, atendendo às necessidades dela, uma virtude, como se diz nas traduções, saiu de mim uma virtude. Na realidade, um fluxo de energia atendendo aos reclamos, às necessidades que ela tinha. E o evangelista coloca: fazia 12 anos que ela tinha esse fluxo. E ela se assusta com aquilo, porque ela não poderia realizar aquilo, tocar em alguém. Era errado ela fazer, e ela como que achando que tinha feito alguma coisa de errado, talvez prejudicado o mestre. Aí ela diz: fui eu, Senhor. E o mestre diz que ela se curou pela fé. A tua fé realizou a maravilha. E não recriminou em absoluto. Qualquer outro judeu, se fosse a autoridade judaica, ela seria repreendida de imediato. Seria castigada como tocar. Se tocar, está tornando impura a outra pessoa. E o Cristo, maravilhosamente, diz: estás curada. E ela percebe que foi curada. E percebamos nisso uma importância de se dizer: para os judeus, o 12 representa o fim de um ciclo. É um ciclo. Aquela mulher passou por um momento de resgate daquilo que era necessário na sua encarnação. Estava cumprindo com o ciclo. E como cumpriu aquele ciclo, ela se achou pela sua vontade, como diz Emmanuel numa mensagem esclarecendo essa parte. Ele diz: ela voltou-se para si mesma, viu a miséria da sua vida, mas se encheu de vontade e foi em busca do Cristo, que é o que em última instância acontece nas nossas atribulações. Viver em atribulação é, em primeiro lugar, responder a 3 condicionamentos. Para ser cristão verdadeiro, em primeiro lugar é ter coragem, a coragem que nos movimenta a querer mudar a situação. Depois é preciso ter resignação, para sabendo-se que nada que lhe ocorreu por acaso, ou que é um castigo que lhe foi acometido sem nenhuma noção de justiça, mas que tudo foi absolutamente útil e necessário para a sua evolução. Então, resignação e fé, confiança, para ter a certeza de que em procurando a Deus, iria encontrar solução para os seus desafios. E ela se movimentou, cumpriu o ciclo da sua reencarnação, que ela tinha que realizar aquilo, e vai em busca do Cristo, e segura na orla: a tua fé te curou.
É um ensinamento. Os discípulos iam com ele e logo em seguida chegam à casa de Jairo. Na casa de Jairo estaria, portanto, acontecendo já um velório, porque antes que o Cristo chegasse, já foi outro informar lá a Jairo: não adianta estar chamando ao rabino, ao mestre, porque ela já morreu. E o Cristo já vai chegando, e aquela situação de velório, as carpideiras, né, muita gente conversando, porque era um homem de grande sucesso na sociedade, era um chefe da sinagoga, então deveria ter muita gente. E é dito no Evangelho que o Cristo se aproxima e pede que todos fiquem fora e entre apenas Tiago, João e Pedro e os pais da menina. Sempre que tinha um ensinamento espiritual profundo, Jesus sempre se acompanhava de Tiago, de Pedro e de João. Eram os apóstolos mais avançados, talvez aquilo que nós estamos referindo aqui, dessem resposta de 100 por 1. E ele, portanto, entrou com esses 3. E mais os pais. E quando foi entrando, as pessoas, ele dizendo: não, mas já morreu. Não, ela apenas está dormindo. Era uma forma de se solucionar aquilo, dizer que está dormindo. A menina estava enferma, gravemente, e, ao que parece, em situação que as pessoas percebiam como morta. Pede que se esvazie aquele local, se aproxima da jovem, só ele, os 3 evangelistas, os 3 discípulos e os pais, e ali pede para que ela se levante. Era uma menina com 12 anos, é dito os 12 anos, ela tinha cumprido o ciclo. A lição já tinha sido dita antes, é necessário que se cumpra o ciclo dos seus resgates. O Cristo nunca irá violentar situações que as pessoas precisem passar, mas foi realizar o diálogo espiritual com aquela jovem, em secreto, com apenas aqueles discípulos que podiam compreender aquilo que se realizava em secreto, e os pais, e tanto que ele recomenda depois da cura da jovem, do que é entendido então, portanto, a cura, de dizer: não digam nada sobre isso. É lógico que foi dito, a menina estava para morrer e depois ela aparece andando, já foi dito por si só. O que era que não deveria ser dito? A cura certamente não. Era como se procedeu a cura, porque certamente, diferente do que aconteceu com a jovem hemorroíça, ali ele falou com a personalidade que lhe veio espiritualmente enriquecida de fé, mas falou com a personalidade. Mas no quarto da jovem, que estava deitada, tida por morta, ele realizou o diálogo profundo com o espírito que era ela. E aquilo é uma reunião espiritual para acertar as diferenças que a faziam estar ali. E ali se fez, e se viu que ela se cumpriu o ciclo. Aquela menina de 12 anos cumpriu o ciclo, refez as situações pelo qual passou por aquelas dificuldades e podia emergir como uma pessoa nova, enriquecida na fé verdadeira. Eis os ensinamentos fantásticos do Evangelho do Cristo Jesus. Quantas pérolas podemos colimar ao observar o Evangelho do Cristo, na profundidade espiritual que ele nos traz. E em sabendo disso, sabendo do imperioso que é vivenciar a fé em serviço, atravessando o lago para alcançar os nossos irmãos em necessidades, não violentando as situações outras, porque o Cristo, quando realizou as curas, e imaginemos, curar alguém que está tida como morta, ressuscitar para a vida. Quando o fez, pediu silêncio sobre aquilo, porque qualquer pessoa que morresse em qualquer família iria em busca do Cristo para que trouxesse a vida. E ele não queria discutir sobre como as coisas aconteceriam, porque para algumas pessoas as dificuldades deveriam ser mantidas, a desencarnação deveria ser realizada e aquilo não deveria ser modificado. Mas o Cristo, naquilo que era possível de se realizar
nas condições em que as pessoas tinham cumprido com os seus resgates, fazia emergir o homem novo. E é uma lição extraordinária para entendermos as reencarnações. Cumprimos um ciclo, vamos renascer novamente em outras situações, depois de já vencidos os resgates que precisamos ter, reparados os erros do passado que nos afligiam com as dores, com as aflições, com o sangue que fluía com a morte iminente. E aí, abraçarmos o Cristo, aonde Ele está verdadeiramente, no barco, sereno, diante das tempestades, porque Ele é o equilíbrio pleno. Mas nós, que estamos vivendo nas turbulências, nos vendavais, ao nos inquietarmos, busquemos com a nossa fé o Cristo que mora dentro de nós e digamos a Ele: Senhor, preciso de Ti. Eu sei que Tu podes curar as minhas chagas, naquilo que eu tenho de mais profundo em mim. Mas, Senhor, que seja feito conforme a Tua vontade, porque Tu sabes as minhas necessidades. Se cumprir um ciclo, se eu posso agora emergir como um homem novo, refaz em mim, Senhor, pela fé que tenho em Ti, os caminhos da minha evolução. Mas se for, Senhor, de acordo com a Tua vontade, que assim seja para mim, para todos os que estão aqui, para os que nos acompanham do plano espiritual, buscar Jesus na fé verdadeira e encontrá-lo na solução dos nossos problemas, que verdadeiramente são os nossos problemas, aqueles que dizem respeito ao espírito que somos viajantes, navegando em direção à luz. Que o amor do Cristo faça morada hoje e sempre no coração de todos nós.